irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Sala Abraão Digital. Estudaremos hoje a lição de número 8, cujo título é o seguinte: O avivamento espiritual no mundo. O texto áureo está lá em Ezequiel 47:5, que diz o seguinte: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47:5. A verdade prática diz que, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Portanto, meus queridos, nós estudaremos hoje o avivamento espiritual no mundo com foco nos avivamentos que aconteceram durante a história, especialmente desde o século XVIII. A nossa leitura bíblica está ali em Ezequiel 37, dos versos 7 a 10, e Ezequiel 47, versículos 1 a 5 e 9. Nós não vamos ler porque os irmãos já vão ler em casa e também leremos na própria EBD. Para o professor, meus queridos, nós temos o seguinte: os objetivos da lição se resumem em 3, que são 1. Explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. 2. Identificar os grandes avivamentos no mundo. E 3. Mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Nós faremos isso, irmãos, considerando que esses 3 tópicos, principalmente o tópico 2 e o tópico 3, estão interligados, ok? São tópicos que se interconectam. As orientações aos professores ainda. Temos aqui 2 orientações básicas que todos os professores devem considerar ao preparar a sua aula. Primeiro, realizar uma breve pesquisa histórica dos avivamentos, utilizando o recorte histórico dos séculos XVIII ao século XX, e aí temos alguns livros para recomendar. E 2, irmãos, vincular a imagem bíblica descrita em Ezequiel como a representação de uma vida seca, de uma vida morta, de uma vida que pode e precisa receber o sopro do Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Vamos às recomendações agora. Para as recomendações, irmãos, eu gostaria de recomendar em primeiro lugar a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, uma enciclopédia, irmãos, que tem várias informações sobre diversos movimentos históricos, teologias, sobre personagens históricos e assim por diante. É uma fonte de subsídios muito importante. E para estudos dos avivamentos, nós temos um capítulo muito interessante na História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, publicado pela editora Vida Nova. Nós temos aqui no capítulo que trata do século XVIII, especificamente, algumas informações muito interessantes. E tratando do avivamento em si mesmo e do movimento pentecostal, eu recomendo para os irmãos O Século do Espírito Santo, de Vinson Synan. Muito importante também o capítulo 1 e capítulo 2 para a lição que nós vamos estudar hoje, que fala do pentecostalismo e das raízes do pentecostalismo. E o que eu considero, irmãos, o livro talvez mais esquecido, mas porém muito importante, sobre os avivamentos do século XX, que chama A Igreja do Século XX, a história que não foi contada, de John Walker, um livro muito interessante que nós vamos ler vários trechos dele na aula de hoje, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, meus queridos, o avivamento. O Espírito Santo, de acordo com o nosso comentarista, ele não age por força nem por violência. Como está lá, meus queridos, no livro do profeta Zacarias, lá no capítulo 4, no versículo de número 6, que diz o seguinte: E ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, queridos, nós usamos esse texto para indicar que o Espírito é educado, e ele realmente é, para indicar que o Espírito não força situações, para indicar que o Espírito é realmente um cavalheiro, que o Espírito Santo ele é muito educado, muito sensível, e de fato é. Porém, algo que nós não podemos esquecer é que o Espírito de Deus, sendo o próprio Deus, ele age com a característica, com o atributo da soberania. Portanto, o Espírito de Deus é soberano e ele age como lhe apraz, muitas vezes surpreendendo todos nós, muitas vezes trazendo movimentos e realizando
obras que nós não esperamos. E nós temos aqui 2 exemplos, meus queridos, lá no livro de Atos, da ação do Espírito Santo de forma inesperada pelos homens, mas de forma surpreendente e soberana também. Atos capítulo 5, nós temos o caso de Ananias e Safira. Capítulo 5 de Atos, dispensação da graça, Novo Testamento. Portanto, nós temos uma visão do Espírito como um Espírito gracioso, mas nós não podemos esquecer a soberania do Espírito de Deus. Por quê? O que acontece em Atos 5, 3 a 5? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? E aí o próprio Pedro faz uma associação direta entre o próprio Deus e o Espírito Santo, quando ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. E qual é a ação de Deus, do Espírito Santo, neste momento, irmãos? Verso 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Então o Espírito Santo agiu de uma maneira inesperada pelos apóstolos. Por quê? Pelos discípulos. Por quê? Porque Ananias cai morto. Ele foi fulminado, ele expirou e caiu. Nós vemos também a ação do Espírito em Atos capítulo 10. Capítulo 10, nós vemos a ação do Espírito de maneira inesperada. Lá nos versículos 43 a 47, Pedro estava na casa de Cornélio. Ele prega a palavra de Deus, ele dá testemunho da palavra de Deus, e aí no verso 43, diz assim o texto bíblico: a ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê, em Cristo, receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. E aí olha que interessante, irmãos. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Olha que interessante, eles não esperavam que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre eles. E eles ficaram maravilhados, perplexos. Continuando. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Então, irmãos, nós vemos ali que é uma ação soberana do Espírito agindo sobre aqueles crentes, sobre aquelas pessoas. E Pedro vê a ação do Espírito como soberana. E porque Pedro viu uma ação do Espírito, Pedro interpretou: olha, o Espírito Santo, como ser soberano, fez uma obra aqui. Por que então eles não deveriam ser batizados? Ok? Então, apesar do Espírito Santo ser educado, irmãos, apesar do Espírito Santo ser sensível, o Espírito Santo também sempre será soberano e age como lhe apraz. Ok? Isso é muito importante para nós entendermos a história dos avivamentos, meus queridos. Em qualquer momento, o Espírito Santo pode levantar talentos, pessoas, arautos para a sua obra. A qualquer momento, o Espírito Santo pode iniciar um avivamento, porque não somos nós que iniciamos o avivamento. Deus iniciou o avivamento. O Espírito Santo iniciou o avivamento. Tópico 1. O avivamento no tempo de Ezequiel. Meus queridos, no tempo de Ezequiel, nós temos o texto, né, da leitura bíblica nos apresenta Ezequiel 37 e nos apresenta ali Ezequiel 47, que é a visão do Vale de Ossos Secos e a visão do grande rio, aquele rio caudaloso que sai do templo. Na visão do Vale dos Ossos Secos, nós entendemos que o povo de Israel estava morto, estava destruído, estava fracassado, arruinado, estava enfraquecido, a ponto de ser considerado, de ser comparado a um vale de ossos secos e mortos. O próprio povo, irmãos, ele vivia uma fase de desastre. Não foi um desastre completo, porque Deus preservou um remanescente, mas foi um desastre de nível nacional, de forma que todo o povo sofreu, e toda a terra de Judá foi dominada por estrangeiros e o povo levado cativo. Então foi um desastre sem precedentes na história de Israel. E ali, irmãos, nós podemos considerar, pelo texto de Ezequiel 37, que o povo estava em uma situação de morte física ou nacional, isto é, a nação de Israel, como nação organizada, estava destruída, e também de morte espiritual, porque essa destruição física, militar de Israel foi em consequência da infidelidade espiritual do povo, ok?
Nós podemos ver, irmãos, que Deus, apesar de prometer, liberar, preservar o seu povo, como nós temos lá em Ezequiel, capítulo 36 e verso 21, Ezequiel 36 e 21 diz assim: Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então Deus preservou por causa do seu próprio nome. Mas qual era o motivo de Deus estar permitindo aquilo? A profanação do seu nome, isto é, a infidelidade do povo. E nós vemos, meus queridos, que no capítulo 37 de Ezequiel, nós temos o Vale de Ossos Secos, que mostra ali a restauração, primeiro, física de Israel, a restauração nacional. Vamos ao capítulo 37, ler primeiramente do verso 4 ao verso 8, que diz assim: Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, assim diz os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Verso 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego, não havia neles vida. Essa foi, nós podemos dizer no texto, uma restauração nacional, física de Israel. Mas, meus queridos, a partir do verso 9, nós temos uma restauração também espiritual, uma restauração religiosa, porque o verso 9 diz assim: Então ele me disse, profetiza ao fôlego de vida, profetiza ao Filho do Homem, e dize, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenaram. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande ao extremo. Então ali, irmãos, nós vemos que o Espírito entra neles e eles ficam vivos, eles recebem o fôlego de vida. E o verso 14 diz assim: E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. O verso 14 é um apanhado geral de todas essas informações desde o verso 1 e mostra Deus restaurando Israel física e espiritualmente. Ok, meus queridos? Então, ali estava sendo profetizado, irmãos, a chegada de um avivamento espiritual. E aí é uma coisa importante de nós entendermos. Um grande avivamento espiritual, ele sempre vem acompanhado de algum tipo de restauração nacional, de restauração regional, de restauração material. Ok, meus queridos? Uma transformação material acompanha o avivamento espiritual. Sobre isso, irmãos, John Wesley, no fim de sua vida, ele prega um sermão baseado no Salmo 147 e 20. John Wesley prega um sermão sobre a própria Inglaterra. E lá no Salmo 147 e 20, John Wesley enfatiza o seguinte trecho, que diz assim: Não fez assim a nenhuma das outras nações, e quanto às suas ordenanças, elas não as conheceram. John Wesley, pregando sobre o grande avivamento que varreu a Inglaterra em sua época, diz que Deus não havia feito assim a nenhuma outra nação do mundo, apenas a Inglaterra do século XVIII, ok? Então, meus queridos, nós vemos uma grande transformação nacional, um impacto nacional sobre a vida dos países, sobre a sociedade dos países que viveram estes grandes avivamentos. O capítulo 47, irmãos, de Ezequiel, que aponta para transformações espirituais e físicas causada por aquele rio que sai do templo e vai revigorando os lugares por onde passa. Então, nós temos que o avivamento, ele começa espiritual, mas os seus efeitos, as suas consequências, ok? Elas se espalham e se expandem também para âmbito material e físico. Isto é, nós podemos sentir um impacto do avivamento na sociedade em que o vive, ok? Mesmo entre os ímpios. A segunda metade da nossa lição, queridos, formados pelos tópicos 2 e 3, vai falar dos grandes avivamentos no mundo. E destes eu separei alguns deles, ok? O avivamento na Alemanha, em 1722. O autor da lição nos coloca aqui o avivamento do conde Zinzendorf, mas sem muitas informações adicionais. E eu fui coletar algumas informações, queridos. Conde Zinzendorf, irmãos, era um alemão de uma família nobre,
Ele estudou no colégio de Wittenberg, estudou direito, estudou leis, e ele, irmãos, ele era um funcionário público alemão, um alto funcionário público alemão. Lá no ano de 1722, aos 22 anos de idade, porque ele nasceu nos anos 1700, ele abandona o seu cargo público para se tornar pregador. Ele havia aberto uma de suas propriedades para irmãos boêmios. E ali, irmãos, ele fundou a Igreja dos Morávios. Ok? Os morávios, irmãos, são uma espécie de pietismo alemão. Os irmãos se lembram daquele movimento chamado movimento pietista, que foi muito forte na Inglaterra, que ele valorizava muito a questão da piedade, da santidade. Os morávios, fundados pelo conde Zinzendorf, eram pietistas alemães. O próprio John Wesley tem na sua biografia uma experiência muito importante, muito interessante, que ele conta quando ele se encontra com esses grupos morávios em um navio. E neste navio que está prestes a afundar, ele percebe que os irmãos morávios, eles têm muita calma e muita confiança em Deus diante da morte. E isso para John Wesley é uma experiência transformadora, ok? O conde Zinzendorf viajou 2 vezes para a América do Norte, fundou igrejas, e ele é conhecido por despertar um espírito, irmãos, um sentimento, uma iniciativa missionária pelos lugares onde ele passava, ok? Ele era de teologia luterana, portanto, acreditava na justificação pela fé e na teologia próxima aos moldes que nós temos hoje. E a revista fala, meus queridos, sobre a sua religião do coração, mas a revista não explica o que é isso, irmãos. Para o conde Zinzendorf, a religião do coração era uma questão de uma experiência do crente com Cristo. Isto é, para ele, a religião do coração era uma experiência cristológica que o crente possuía. Como nossa enciclopédia da história da igreja vai dizer, a religião do coração significava para Zinzendorf o seguinte, que devemos viver em comunhão com Deus, o que, por sua vez, significa viver em comunhão com Cristo, pois Deus revelou-se somente nele. Quando a nossa existência se orienta em direção à pessoa e à obra de Cristo, isso leva não somente à bem-aventurança que nos é transmitido por Cristo, como também a participação na obra coletiva para promover o reino de Deus. Então, para ele, essa religião do coração, irmãos, era um relacionamento intrínseco, íntimo, que o crente tinha com Cristo. E isso levava não só a desfrutar dos méritos de Cristo, mas assim como Cristo, levava o crente a se lançar sobre a obra de expansão do reino de Deus. Isso era a religião do coração do conde Zinzendorf, ok? Era uma religião que tinha uma ligação direta, experiencial, com a cristologia que ele defendia. Passado o avivamento na Alemanha, irmãos, eu separei aqui mais 2 recortes geográficos sobre o avivamento na Inglaterra. A Inglaterra passou por uma série de avivamentos, irmãos, mas vamos focalizar aqui no avivamento do século XVIII, o avivamento ali do puritanismo tardio, ok? Lá no século XVIII, irmãos, a Inglaterra tinha muitos pregadores, alguns muito famosos, dos quais os 2 mais famosos eram John Wesley, um pregador arminiano muito famoso, que teve um ministério que durou mais de 50 anos, um ministério muito abençoado por Deus, e George Whitefield, um pregador também muito famoso, que era de uma teologia calvinista, que também teve um ministério muito profícuo, muito conhecido, e George Whitefield foi mais influente na Inglaterra e na América, enquanto John Wesley foi mais influente na Inglaterra especificamente, ok? Um ponto interessante desse avivamento do século XVIII, irmãos, muito fundamental para nós. Ele surge na Universidade de Oxford. Esses 2 personagens históricos, irmãos, eles frequentavam o Clube Santo na Universidade de Oxford. Era um clube que deu ali, alguns dizem que é o início da igreja metodista e do metodismo, outros dizem que não, mas é um clube de oração, de estudo da palavra, no qual esses 2 personagens históricos tão importantes iniciam sua jornada juntos. Ok? Era um clube, uma espécie de um clube dentro da Universidade de Oxford. Então, olha que interessante, irmãos. O avivamento começa dentro de uma universidade de teologia. E nós vemos hoje, irmãos, como a teologia às vezes é combatida, como a teologia, irmãos, é legada a um segundo plano, como o estudo da teologia é às vezes tido como mero racionalismo, quando na verdade os verdadeiros avivamentos começam com oração e estudo da palavra, e começam em universidades, na faculdade de teologia. Olha, o John Wesley e o George Whitefield, irmãos, eles adotam a pregação ao ar livre, que era muito impopular na época, mas eles vão para praças públicas, para lugares públicos e começam a pregar a palavra de Deus. Sobre George Whitefield, o historiador secular Geoffrey Blainey,
Ele vai dizer em seu livro, Uma Breve História do Mundo, que George Whitefield ficou conhecido por ser o homem que tinha a voz mais potente do mundo em sua época, que era capaz de falar até para 30 mil pessoas ao ar livre apenas em sua garganta, um homem que tinha um talento extraordinário para pregar às multidões, ok? A Inglaterra, ela vai incendiar outras regiões. E os Estados Unidos também será incendiado por esses avivamentos, irmãos. Nós temos os avivamentos nos Estados Unidos. E olha que interessante, irmãos. Eu vou citar para os irmãos alguns avivamentos nos Estados Unidos. Primeiro, o grande avivamento do século XVIII, que ocorreu entre 1726 e 1756. O segundo, irmãos, o segundo grande avivamento, entre 1776 e 1812. O terceiro, o reavivamento evangelístico, entre 1813 e 1846. E assim por diante, até nós chegarmos, irmãos, no reavivamento global, que nós podemos chamar de avivamento pré-pentecostal, que é o avivamento que preparou o caminho para o pentecostalismo, e no reavivamento global do século XX, que envolve o pentecostalismo, ok? Mas vamos voltar rapidamente, meus queridos. O primeiro grande avivamento, 1726, 1756, aconteceu nos Estados Unidos. Quem foram os personagens principais deste grande avivamento, irmãos? Um pregador chamado Gilbert Tennent, outro pregador chamado Theodor Frelinghuysen, olha só que nome difícil, irmãos. E os dois principais, um grande pregador e filósofo cristão, também um acadêmico, chamado Jonathan Edwards. E outro pregador que eu já citei nesta aula, George Whitefield, que visitou os Estados Unidos 7 vezes, irmãos. Então ele foi muito participativo neste avivamento americano. Este avivamento, irmãos, historicamente, nós vemos que este avivamento ele era mais de uma orientação reformada, uma orientação calvinista, foi muito forte, impactou muito a sociedade. Este avivamento, ele tinha uma característica muito importante que todos os avivamentos posteriores terão, irmãos. Era um avivamento de caráter interdenominacional. George Whitefield e Jonathan Edwards eram de igrejas diferentes. Porém, Jonathan Edwards convidava Whitefield para pregar em sua igreja. Eram de denominações diferentes, irmãos. Então, nós dificilmente, pelo menos historicamente isso nunca aconteceu, irmãos, dificilmente teremos um avivamento na Assembleia de Deus apenas. Um avivamento na Igreja Universal apenas, na Igreja Deus é Amor apenas, na Igreja Batista apenas, na Igreja Presbiteriana apenas. Os avivamentos não têm um caráter denominacional. Eles rompem as barreiras das denominações. Porque o avivamento é um movimento do Espírito Santo no povo de Deus. E o povo de Deus não está limitado a uma igreja X, Y ou Z. O povo de Deus são todos aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, é muito importante nós passarmos isso para os nossos alunos. O avivamento ele não tem caráter denominacional. Ele tem um caráter de povo de Deus. Ele envolve geralmente todas as igrejas, ou um grupo de igrejas. Nós podemos até mencionar o avivamento católico de 1967, irmãos. Já ocorreram avivamentos dentro da igreja católica. E foram avivamentos, inclusive, que incluíram o falar em línguas estranhas. Avivamentos muito interessantes de nós estudarmos, professores da escola dominical. Sobre isso, irmãos, sobre esse grande avivamento do século XVIII, o historiador da igreja Justo Gonzalez, ele vai dizer o seguinte, irmãos, olha que interessante o que Gonzalez diz. Sobre Jonathan Edwards, que foi a pessoa que deu o gatilho para este avivamento, ele diz assim: Edwards levou vários anos pregando em Northampton, sem obter resultados surpreendentes, até que ele mesmo maravilhou-se ao ver a resposta que sua pregação começou a provocar. Seus sermões não eram excepcionalmente emotivos, mas destacavam a necessidade de uma experiência de convicção do pecado e do perdão por parte de Deus. Então, qual foi o tipo de sermão usado pelo Espírito Santo no avivamento americano do século XVIII? O sermão que apontava para o pecado e a necessidade de arrependimento e perdão. Olha que interessante, irmãos. Continuando. Nesse ano de 1734, as pessoas começaram a responder, alguns com demonstrações de profunda emoção, muitos com notável mudança de vida e com profundidade devocional. Em poucos meses, o movimento varreu a comarca e chegou até Connecticut. Logo, as experiências extraordinárias se tornaram menos frequentes e, após 3 anos, cessaram. Então, o que aconteceu? O avivamento teve um começo e teve um fim aqui nessa região de Jonathan Edwards. E ali, irmãos, o avivamento, as pessoas que vivem o avivamento, elas são caracterizadas pelo quê, segundo Gonzalez? Pela mudança de vida e pela profunda devoção.
pela profundidade devocional. Então a pessoa que passa por um avivamento, ele tem a vida transformada e ele tem devoção a Deus, ele se deleita em Deus, ele tem prazer em adorar a Deus, ele tem prazer em estar na presença de Deus. Nós vamos ver que isso se repete na Rua Azusa também. Avançando um pouquinho, eles vão dizer assim ainda que os sermões de Jonathan Edwards não se tratavam de um chamado à emoção. Ao contrário, eram sermões altamente doutrinários, nos quais se discutem as mais profundas questões teológicas. Então, irmãos, para nós gerarmos um avivamento, para o Espírito promover um avivamento em nós, nós não precisamos forçar o avivamento, forçar sermões emocionais, forçar sermões, irmãos, que não são bíblicos. Nós precisamos pregar a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Isso é o que nos ensina o avivamento americano do século XVIII. Nós tivemos um segundo grande avivamento, e no terceiro avivamento, o reavivamento evangelístico, nós tivemos o personagem de Charles Finney, citado inclusive na nossa lição, irmãos, que teve uma espécie de proto-pentecostalismo, porque ele viveu experiências pentecostais. O próprio Finney diz no seu livro Uma Vida Cheia do Espírito que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, já no século XIX. Olha que interessante. E o mais importante, irmãos, é o reavivamento global, que aconteceu também nos Estados Unidos, entre 1857 e 1895. Um avivamento, irmãos, que teve o personagem Dwight Lyman Moody, ou D.L. Moody, como um dos personagens participantes. O próprio Moody, irmãos, ele vai testemunhar de que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo no século XIX. Olha que interessante. E esse avivamento, ele também é conhecido como reavivamento do Exército Confederado. Ok? Por que esse avivamento é considerado um pré-pentecostalismo, irmãos? Porque a partir de 1875, a igreja de Moody começa a fazer conferências, acampamentos, as conferências de Keswick, ok? E nas conferências de Keswick, eles pediam uma segunda bênção. Nós estudamos a obra do Espírito alguns trimestres atrás, nós vimos o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, um revestimento. Eles já pediam isso, já clamavam por isso ali no século XIX. O autor historiador Vinson Sinner, irmãos, ele nos dá aqui uma citação do próprio Moody, de quando ele teria sido batizado. E ele diz lá no seu livro Século do Espírito, diz assim: numa movimentada reunião de oração, em 1871, Moody anunciou que já fora batizado com o Espírito Santo. Em seu testemunho, ele declarou que se deixara escorregar para o chão e permitira a sua alma banhar-se no divino, enquanto seu quarto parecia ter sido incendiado por Deus. Essa experiência de Moody, irmãos, foi considerada por ele mesmo como um batismo no Espírito Santo, e ele dava testemunho disso. E chegamos então, irmãos, ao grande avivamento pentecostal do século XX, chamado pelos historiadores de reavivamento global do século XX, que começa ali no ano 1900 e vai até 1939. Nós sabemos que nós temos dois personagens muito importantes ali, irmãos. O pregador Charles Fox Parham, na verdade um pastor-professor, e o pregador, o William Joseph Seymour. Teve ali o seu ministério em Topeka, no Kansas, no qual ele fundou ali a Missão Apostólica da Fé, irmãos, lá no Instituto Bíblico Betel. E o que acontece lá em Topeka, no Kansas, irmãos? A primeira pessoa é batizada com o Espírito Santo. Sobre isso, irmãos, o próprio historiador Vinson Sinner vai dizer o seguinte: em 1º de janeiro de 1901, uma jovem chamada Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo numa pequena escola bíblica em Topeka, no Kansas, aluna de Charles Fox Parham, ex-pastor metodista e professor. O Parham diz assim, irmãos, no evento desse batismo com o Espírito Santo: impus as mãos sobre ela e orei, declara Parham, recordando aquele momento. Eu mal havia completado 3 frases quando a glória desceu sobre ela, e uma auréola luminosa parecia envolver a sua cabeça e o seu rosto. E ela começou a falar chinês. Durante 3 dias, não conseguiu falar uma palavra em inglês. Então nós temos aqui uma citação do Sinner, irmãos, mostrando que esse primeiro batismo com o Espírito Santo do século foi um batismo com o Espírito Santo impactante. A Agnes Osman, irmãos, ela não conseguiu falar inglês durante muito tempo. E aqui nós temos no livro O Século do Espírito Santo, irmãos, do John Walker, o próprio testemunho da Agnes Osman, que diz assim: durante o dia estudávamos a Bíblia e à noite fazíamos diversos trabalhos dentro da cidade. Continuamente oferecíamos orações, noite e dia, num cenáculo especial separado como torre de oração. Durante o primeiro dia de 1901,
A presença de Deus se derramou de tal modo que nos marcou, levando nossos corações a esperar coisas ainda maiores. Essa noite, o espírito de oração desceu sobre nós. Eram quase 11 horas quando senti em meu coração o desejo de pedir que me impusessem as mãos para receber o dom do Espírito. Logo que as mãos foram colocadas sobre a minha cabeça, o Espírito Santo caiu sobre mim e comecei a falar em línguas glorificando a Deus. Falei em várias línguas. Era como se rios de água viva fluíssem do meu interior. Esta é uma citação da própria Agnes Ozman, da sua experiência pentecostal. Os avivamentos são muito importantes para nós, são muito importantes para a nossa história. A nossa igreja, ela surge a partir de um avivamento. E este avivamento, irmãos, ele tem um foco no falar em línguas, na experiência espiritual, mas ele tem um foco no estudo da palavra de Deus. Nós jamais podemos esquecer isto. Ok, meus irmãos? Irmãos, como impactos do avivamento, característica, nós vemos que na Rua Azusa não existiam distinções raciais, apesar dos Estados Unidos da época ser um país extremamente racista. Em Rua Azusa, irmãos, o Frank Bettelman, um dos participantes que escreveu um livro sobre isso, ele diz que o sangue de Jesus havia lavado as distinções entre brancos e negros, e na Rua Azusa, diante de Deus, eram todos iguais. Olha que impacto importante, irmãos. A Rua Azusa, irmãos, transformou e marcou as pessoas. Os relatos dizem que antes de entrar na igreja, as pessoas começavam a chorar e se arrepender dos seus pecados. Não era um mero emocionalismo, era um arrependimento que levava, irmãos, era um sentimento que levava ao arrependimento e ao perdão dos pecados, à necessidade de perdão dos pecados. E nós sabemos que a Rua Azusa e todos os avivamentos espalharam missionários por todo o mundo. Meus queridos, para não ficar só nos relatos históricos, nós podemos apontar aqui 4 características que o avivamento, 4 sinais de que um avivamento está acontecendo, irmãos. De acordo com os meus estudos históricos, eu cheguei aqui aos 4 elementos que um avivamento causa. Primeiro, o avivamento promove a restauração doutrinária. Segundo, o avivamento, irmãos, ele promove a superação do denominacionalismo, isto é, as barreiras de denominações, elas caem por terra. O avivamento promove a transformação na vida da igreja e da sociedade. As pessoas que passam pelo avivamento têm sua vida transformada. E o avivamento promove a expansão do evangelho e do reino de Deus através de evangelismos e missões. Essas são as 4 características do avivamento. Meus irmãos, Deus abençoe, espero ter dado subsídios e que cada um tenha uma boa aula na graça de Deus. Amém.